Muito bom dia, queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Que alegria estar com a igreja neste final de semana de aniversário, de celebração. É um tempo, com certeza, muito especial, que Deus nos permite juntos adorar ao Senhor, glorificar, bendizer. Há muito para agradecermos, né? 67 anos da história aqui da IBNM. Temos alegria e o privilégio de estar com os irmãos. Agradeço ao pastor Jean, a igreja, que nos fez esse convite para estar com vocês nesse tempo aqui. Ontem com o pastor Cláudio, hoje comigo e também à noite, né? Na sequência, pastor Jaziel, né? Pastor Jaziel, que também tem uma história bastante importante com a IBNM. Ele foi pastor também aqui durante um período como interino. Então, graças a Deus. Amados, eu estava orando e pedindo a graça de Deus sobre o que compartilhar, mas preciso, antes de ler o texto, fazer uma fala, né? Quero agradecer as orações dos irmãos pela vida da Neuza. Ela fez uma cirurgia 12 dias atrás, 12 para 13 dias atrás, e muitos fizeram contato conosco. Então, eu quero agradecer as orações e também a prestatividade daqueles que se colocaram à disposição para ajudar de algum modo, de alguma forma. E eu continuo dizendo, meus irmãos, que a melhor maneira e a que nós mais precisamos realmente é das orações. Então, agradecemos aos amados. Ela está lá no cantinho, meio escondida ali, perto do ventilador. Ela queria um lugar perto do ventilador, então ela está por ali, está se recuperando. Eu estava pensando, irmãos, sobre o tempo que nós vivemos. E ele nos permite fazer uma série de aplicações, de abordagens, mas pensando também não só no tempo que a sociedade vive, que nós estamos inseridos, mas também o tempo que a IBNM vive, de desafios que os irmãos têm também sonhado, continuam sonhando, inclusive com um novo espaço e pedindo direção de Deus sobre como percorrer esse caminho até alcançar cada um dos objetivos. E eu penso, queridos, que nós vivemos realmente um tempo de severas limitações. Hoje o mundo ele nos apresenta para o povo cristão, para a igreja de Cristo, uma série de limitações. Algumas das liberações, algumas das liberdades que foram marcas, digamos assim, principalmente no Brasil, já acabam sendo afetadas. E, de algum modo, querendo ou não, o fato também da exposição digital, os pregadores, eles precisam pensar um pouco melhor na escolha, inclusive, das palavras e de algumas abordagens, porque você pode pegar o recorte de uma fala e isso ser colocado na internet, ser colocado nas mídias e gerar um grande transtorno. Então, nós percebemos uma certa limitação até mesmo na forma de comunicarmos aquilo que nós cremos. Claro que nós não negociaremos e vamos nos manter pregando aquilo que é a essência, mas alguns cuidados precisam ser tomados. Cuidados que antes não eram tão evidentes, né? Esses dias a Neuza e eu estávamos assistindo um documentário sobre os Trapalhões e realmente a maior parte daquilo que eles faziam hoje não é mais possível fazer. Então até a sociedade mudou em termos que até o humor foi afetado, né? E, obviamente, que eu não vou entrar no mérito aqui de exemplos, porque eu incorreria na mesma dificuldade que eles hoje estão tendo. Mas só para os irmãos perceberem que muita coisa mudou. As gerações estão convivendo, esse número de gerações que é um número maior, você tem hoje aí situações em que você tem 5 gerações convivendo, inclusive, às vezes, na mesma casa. Então, são desafios e são limitações que nós temos. E quando nós olhamos para algumas limitações, de fato, nós, seres humanos, somos muito limitados. Nós temos diversas limitações, apesar de Deus ter nos feito com capacidades extraordinárias. Mas aí eu me refiro à nossa condição moral, à nossa condição pecaminosa. Nós, se dependermos das nossas forças, muito provavelmente nós não conseguiremos resistir às tentações. Nós não conseguiremos permanecer fiéis. Precisamos depender da graça de Deus,
porque nós somos limitados. Mas quando acessamos a graça de Deus, nos tornamos pessoas ilimitadas. E eu quero falar um pouquinho sobre essa limitação que a palavra de Deus vai nos dirigir nessa manhã. E para não perder o costume, estou fazendo um trocadilho aqui da palavra, né? Ilimitados, porque nós lidamos com situações em que precisamos pensar de modo ilimitado, porque o poder de Deus é ilimitado, o agir de Deus é ilimitado, aquilo que Deus pode fazer é ilimitado, inclusive através de pessoas limitadas como nós. E é isso que nós precisamos considerar com muito cuidado, muito carinho. Ilimitados, quando a sabedoria nos permite ir além dos limites. Talvez você possa pensar, se puder pôr na tela ali, o que são aquelas imagens, né? Por que o pastor separou imagens ali tão diferentes? São imagens, meus queridos, que estão vinculadas ao texto bíblico. Então acompanhe comigo a leitura de Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, dos versos de 24 a 28. Eu quero ler essa porção do texto bíblico. O livro de Provérbios, capítulo 30, e eu faço a leitura na Nova Almeida atualizada, de 24 a 28. Esse capítulo, ele se destaca, meus queridos, por ser reconhecido, ser identificado, ali no versículo 1, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. E ele começa, então, a fazer toda uma sequência de falas a respeito dessas condições humanas, dessas capacidades humanas. Ele faz uma linda, ou talvez uma das mais lindas orações que nós temos na Bíblia, dos versos de 7 a 9, quando ele diz ali, agora fazendo menção ao rei Lemuel: duas coisas te peço, a Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. E aí ele continua, a partir do verso de número 10, falando sobre algumas figuras de linguagem, algumas imagens, alguns personagens da criação, que servem para nós como exemplo, servem para nós como referência, para que possamos obter, a partir das características desses animais, desses personagens, destes seres, aprendizados importantes para nós. E é nisso que eu quero focar nessa manhã, em aprendizados que nós precisamos fazer em tempos de limitações, considerando um Deus ilimitado. Quais são os aprendizados que nós podemos identificar? E eu separei então os versos de 24 a 28, que diz assim: há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Esses 4 personagens, meus queridos, vão permear a nossa reflexão nessa manhã, e nós poderíamos, inclusive, considerar outros personagens, mas não teríamos condições de explanar acerca de todos eles. Eu quero só fazer aqui também uma consideração importante para o nosso entendimento do texto de Provérbios. A literatura hebraica, o texto hebraico, o texto poético que nós encontramos aqui no livro de Provérbios, ele trabalha dentro de um princípio randômico, ele vai trabalhando de modo cíclico para que o conceito bíblico que ali está sendo colocado, o princípio que está ali para ser estabelecido, ele vai se fortalecendo à medida que um exemplo se sobrepõe a outro. Então ele dá um exemplo de uma situação e ele reforça com o segundo, reforça com o terceiro, reforça com o quarto. Então é um recurso da poesia hebraica que nos permite pensar, meus irmãos, que na verdade o que o autor está querendo mostrar para nós é que existe um ensinamento muito profundo e que nós precisamos envidar todos os esforços e recursos para aproveitar o máximo
daquele ensinamento, daquele aprendizado que Deus nos dá. Antes de eu entrar nas características aqui individualizadas desses personagens que a Bíblia nos traz, eu quero fazer menção a alguns aspectos que são comuns. Quando nós olhamos para a formiga, olhamos para o arganaz, olhamos para o gafanhoto e para a lagartixa, nós identificamos que são seres totalmente diferentes, mas que apresentam, dentre as suas características, algumas limitações, algumas dificuldades. Eles não conseguem fazer todas as coisas. E o próprio texto bíblico vai mostrar para nós exatamente uma dessa área de fraqueza, uma das áreas de fraqueza que aquele animal ali acaba tendo que lidar. E isso também se conecta conosco, irmãos, porque nós também temos limitações. E as limitações aos seres humanos, existem aquelas que são comuns, mas existem aquelas que são individuais. Aquilo que para mim pode ser uma limitação, para o pastor Uchoa não é. Aquilo que para ele é uma limitação, para mim pode não ser. E assim sucessivamente, em cada um de nós, podemos identificar. E aí no campo espiritual, existem aquelas áreas de vulnerabilidade que nós temos que ter total atenção para não permitirmos, irmãos, sermos engodados, sermos enganados e sermos pegos numa armadilha de Satanás. Então esses animais, eles têm limitações, mas eles também têm uma postura e uma característica, ou várias características, que eles conseguem driblar a sua limitação. Eles conseguem lidar com aquela dificuldade para ir além. Por isso, irmãos, eu escolhi essa reflexão. Ilimitados, quando a sabedoria nos permite ir além dos limites. Se nós temos limites, e você pode considerar agora quais são os seus limites pessoais. A Igreja Batista Novo Mundo, aos seus 67 anos, no horizonte aí para completar o seu centenário. Irmãos, com a graça de Deus, eu quero estar no culto centenário, hein, pastor Jean? E se possível, já deixa a agenda para eu pregar lá. Não nem que seja fazer uma oração, né? No centenário da igreja. Irmãos, não falta muito, falta quanto aí para o centenário? Olha aí, ó, dá certo, irmão, vai dar. Lembra do meu contrato dos 90 anos? Então, vamos chegar lá. E eu espero ver a maioria aqui também, hein? Irmã Ivani, firme lá. Amém, graças a Deus. Com certeza o Sidney vai estar lá. Você não vai faltar nesse culto centenário aí. Amados, percebam que, assim como esses animais, apesar das suas limitações, se nós soubermos administrar a nossa vida, nós conseguiremos ir muito além dos nossos limites. A igreja pode ir além dos seus limites. E aí precisamos dos recursos que com certeza vamos aprender agora nas Escrituras. O primeiro aprendizado, meus irmãos, é com as formigas. O próprio texto bíblico ali está escrito. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Irmãos, eu fico impressionado com a simplicidade e a profundidade ao mesmo tempo que nós temos numa palavra, num texto bíblico, num versículo bíblico como esse. As formigas, meus irmãos, a Bíblia aqui está dizendo que é um povo sem força. Ainda que a biologia e a natureza possam dizer que este ser, na verdade, ele consegue levar dezenas de vezes mais do que seu próprio peso. Então, para aqueles que são, digamos assim, tentando procurar algum problema na Bíblia, alguém pode dizer que a Bíblia está errada, porque a Bíblia está dizendo que eles são um povo sem força. E a formiga, na verdade, ela consegue levar muito mais do que seu próprio peso, mais do que nós mesmos. Você consegue fazer quantas barras lá? Umas 15? Para fazer uma, meus irmãos, olha, eu já sofro, viu? E preciso do impulso ainda, eu aproveito o impulso para conseguir fazer. Percebe? As formigas fazem muito além disso, dezenas de vezes além disso. Então, a formiga não é um povo, não é um ser sem força, mas é um povo sem força. Por que a Bíblia está dizendo isso, ou colocando dessa forma, dessa maneira? Claro, meus irmãos, que tudo tem que ter como critério de comparação. Então, comparado com os seres humanos, comparado com outros animais da criação, com outras criaturas de Deus,
eles são um povo pequeno, e facilmente ele pode ser abatido, facilmente uma formiga pode ser abatida, é ou não é verdade? Se você estiver andando descuidadamente, você mata um milhar aí facilmente, é só você pisar num formigueiro ali. Eu sei que os irmãos não foram tão arteiros como eu quando criança, vocês não mexiam com o formigueiro, né? Vocês não faziam nenhuma arte assim com os formigueiros, né? Tipo assim, pegar uma vareta, enfiar lá dentro para tirar as formigas assim, e depois pegar uma tampa de cera, colocar fogo e jogar a formiga em si, essas coisas vocês não faziam, né? Com certeza, né? Nem tampouco pisar no formigueiro e ver aquela destruição total no negócio lá. Irmãos, essa mensagem aqui não está sendo politicamente correta nos dias de hoje. Não estou incentivando ninguém a fazer isso com a formiga, por favor, tá? Amados, então, nessa proporção, as formigas, elas são um povo sem força nesse aspecto. Elas não se apresentam como uma ameaça. Um formigueiro não é uma ameaça ao planeta. Enfim, já é suficiente esses exemplos que nós trazemos aqui. Vamos focar naquilo que elas têm de positivo e que serve de aplicação para nós. Apesar de ser um povo sem força, e eu gosto muito desse modo como a Bíblia chama, ela coloca as formigas aqui como povo, né? Então veja como é um recurso para que nós possamos aqui fazer a aplicação à nossa realidade. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida para o inverno. Amados, elas são sábias. Elas são mais sábias do que muitos de nós, que não nos preparamos para o tempo de inverno, que não nos preparamos para os tempos difíceis, que gastamos, que achamos que os recursos eles são ilimitados. E aqui está um rico aprendizado. O aprendizado com as formigas, meus irmãos, é que prudência gera provisão. A prudência gera recursos. A prudência, ela gera uma série de possibilidades para fazer frente às necessidades que nós temos. Uma vez eu contei para a igreja a nossa primeira experiência com a Neuza de adquirirmos o primeiro imóvel, pela graça de Deus. Eu tinha, na época, 17 anos, na Caixa Econômica. Eu fui selecionado lá para uma situação, e eu fui lá, e eu lembro que eu fiz uma carta de crédito. Aos 17 anos eu fiz uma carta de crédito, e aí alguns amigos meus disseram assim: rapaz, em vez de você gastar com isso, por que você não compra um carro? Daí eu disse assim: é que eu tenho um sonho, de que quando eu casar, eu quero morar na casa própria. Então eu vou fazer esse negócio aí. 2 anos depois, a minha carta de crédito foi sorteada. E aí, a minha oração de confirmação para eu manter o meu compromisso com a minha amada, ou seja, além de noivar, também casar com ela, é que nós pudéssemos ter essa resposta. E foi bem exatamente nesse tempo, nesse período, que aquele recurso se transformou para nós numa possibilidade de usufruir de um bem. Irmãos, tem coisas que nós semeamos hoje que nós não sabemos quando vamos colher. Mas o que importa é que estejamos semeando. Porque a colheita, com certeza, ela virá. É inevitável. Isso é bíblico, a colheita é inevitável. Certamente, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, ou seja, não é algo duvidoso, é fato. A colheita sempre virá. A questão é, qual colheita será? Então, prudência gera provisão. As formigas, apesar de ser um povo sem força, no verão, elas se preparam para um tempo de escassez, para um tempo de dificuldade. E aqui, meus irmãos, com certeza está um aprendizado para todos nós. Vivemos tempos em que existem muitas incertezas econômicas, muitas incertezas no campo político, no campo educacional. Irmãos, existem protocolos, existem processos que estão em curso que mudarão consideravelmente. A sociedade está vivendo um tempo de mudanças e de alinhamento
para que se cumpram as profecias bíblicas. E temos que estar preparados, irmãos, porque a Bíblia, em momento algum, ela está dizendo que nós vamos apenas ter vitórias, apenas ter alegrias, apenas ter conquistas. Pelo contrário, Jesus deixa dito com muita evidência e clareza: no mundo tereis aflições. E as aflições fazem parte de todo um projeto, de todo um processo, meus queridos, que culminará com o maior sofrimento e perseguição contra o povo de Deus. Jesus deixa muito claro: sereis perseguidos por causa do meu nome. Então, ao mesmo tempo que nós temos que administrar ou equilibrar uma postura de sabedoria, nos envolvemos em processos, nos envolvemos em situações da nossa sociedade, irmãos, nós temos que lembrar desse fato: as coisas vão piorar, não vão melhorar. Para o povo de Deus, para o povo fiel, grande ainda será a perseguição até Jesus Cristo voltar. Tanto que, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados devido ao que há de acontecer e o que está por vir. E nós vemos, meus irmãos, que existe um alinhamento global, um alinhamento mundial da pauta de Satanás para destruir família, da pauta de Satanás para destruir o ser humano, afetando todas as nossas bases de valores. Então, por mais que a gente se esforce aqui, ali, acolá, eu penso, meus irmãos, que a prudência é estarmos entendendo e preparados para lidar com escassez, com dificuldades, com perseguições e com a necessidade de termos que nos posicionar em sermos fiéis ou abrirmos mão da nossa fidelidade a Deus para termos um salário melhor, ou para termos acesso a algum tipo de recurso que a sociedade possa trazer para nós. Ilimitados, meus irmãos, são os recursos de Deus. Mas somos limitados e naquilo que cabe a nós temos que ter prudência. Em segundo lugar, segundo aprendizado, está com os arganazes. Os irmãos usaram possivelmente traduções diferentes. Apareceu outro bichinho aqui em vez de arganaz? Coelho. Apareceu alguma outra coisa? Tem uma tradução que coloca coelho selvagem. Tem uma tradução que coloca ali como um tipo de roedor. E a tradução que eu estou utilizando, ele fala de arganaz. Eu consultei um especialista em hebraico, pastor Augusto, nosso diretor acadêmico lá da faculdade. E aí, irmãos, Deus tem me dado alguns privilégios. Um deles é mandar um áudio para o Augusto e pedir uma consultoria com ele, né? E aí eu pedi essa consultoria e ele estava explicando que é uma palavra muito rara, poucas vezes ela aparece, e que de fato não há uma determinação clara. Mas o arganaz, aí eu estava pesquisando, é uma das possíveis aplicações, é um roedor, é parecido com um coelho selvagem. Então, assim, vamos considerar aquele animalzinho que eu coloquei ali na tela, muito provavelmente representa isso. É um tipo de roedor, um tipo de esquilo que vive nas montanhas, nas rochas. E esse animal, queridos, a Bíblia está mostrando para nós, os arganazes, povo que não é poderoso. Quando você olha para um bichinho daquele ali, ele representa algo, ele ostenta força, ostenta poder? Não, né? É um animalzinho bonitinho, né? Até delicadinho, dá vontade de ter em casa para apertar, não é? Não, eu não quero não. É só o pastor Cristo e a Bruna que gostam lá, né, de cuidar do Sansão, né? Coelhinho é um bichinho fofinho, né? Não é fofinho? Ele não representa força, ele não representa, meus irmãos, algo que intimide. E por causa disso, ou seja, essa é uma limitação dele. E por causa disso, ele acaba sendo alvo de muitos, sendo visto como presa, né, de muitos outros animais. Então, o que ele faz para driblar a sua limitação? Ele procura lugares seguros. Ele procura se estabelecer em lugares que deem a ele e a sua prole a segurança que eles precisam. Precisa dizer mais alguma coisa, irmãos? Nós temos limitações.
nós temos dificuldades. Mas nós precisamos procurar aquele lugar que nos dá segurança. E qual é o lugar, meus irmãos, que nos dá segurança? A presença de Deus. Aqui não é geográfico. É claro que podemos colocar alarmes, podemos usar dos recursos tecnológicos para inibir o assaltante, o malfeitor. Mas, meus irmãos, o lugar de segurança do crente é na presença de Deus. Ele é a nossa rocha. E eu creio, meus irmãos, que não é por acaso. A tradução uma outra tradução que eu utilizei da Nova Jerusalém, ela diz que o arganaz, ele faz a sua casa sobre as rochas. Em outro lugar, sobre as montanhas. Ou seja, há, meus irmãos, aqui uma relação. Eu vejo uma relação com Cristo, que é a rocha eterna. Jesus Cristo é a pedra principal, a rocha principal. Tanto que na conversa dele com Pedro, quando ele pergunta lá, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí, alguns então dizem, uns é Elias, outro é um dos profetas. Pedro então, com muita ousadia, ele faz uma declaração. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Portanto te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na conversa, no diálogo ali, meus irmãos, o nome Pedro é pedregulho, é uma pedra pequena, uma pequena rocha. Mas aí Jesus vai dizer, sobre esta rocha, e ele está falando da afirmação de Pedro, que é ele próprio, edificarei a minha igreja. E é por isso, meus irmãos, que a igreja não será abalada quando ela está firmada em Cristo Jesus, que é a rocha. O que nós aprendemos, meus irmãos, com os arganazes, é inteligência que gera segurança. Precisamos ser inteligentes para perceber e identificar possíveis perigos. Identificar, meus irmãos, possíveis ameaças a nós e a nossa família. E nós vivemos um tempo em que não são poucas as ameaças que nos circundam. Não são poucas as ameaças que tentam, meus irmãos, derrubar o nosso casamento, derrubar os nossos filhos, derrubar a nossa vida, porque é isso que Satanás quer. Satanás quer ver você caído no chão, Satanás quer ver você na valeta, Satanás quer ver você destruído, morto. E ele não vai poupar estratégias e recursos para te derrubar. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas nós precisamos ter cuidado e atenção. Porque às vezes, meus irmãos, os perigos, eles estão revestidos de coisas bonitas, de coisas boas. Há muita sutileza na sociedade por meio, principalmente da cultura, do cinema, das artes, da música. Meus irmãos, isso aqui é algo muito importante. Precisamos estar atentos. E é por isso que a igreja não pode se omitir e precisa também influenciar o mundo das artes. Nós precisamos, meus irmãos, de bons músicos, de bons artistas. Nós precisamos de atores de Hollywood, crentes. Nós precisamos, meus irmãos, de pessoas que fazem, que compõem músicas que sejam servos e servas de Deus, para ajudar, meus irmãos, a disseminar, melhor dizendo, a propagar os nossos valores. Porque o mundo das trevas, meus irmãos, está usando da poesia, está usando, meus irmãos, da música, está usando de todos os recursos disponíveis e das habilidades que Deus deu ao ser humano para difundir o mal. Eu estava com a Laura levando ela para a escola, e raramente eu escuto uma das rádios aí de notícias. Não são muitas, né? Então você deve imaginar qual delas. Tinha um jornalista famoso que faleceu um tempo atrás, que era o protagonista ali. Irmãos, o meu celular já está captando aqui o que eu estou falando, viu? Isso aqui, inteligência artificial, é um negócio do cão, meus irmãos. Vamos usar para o bem, mas pode também ser usado para o mal. E aí surgiu do nada, uma frase demoníaca, uma voz demoníaca,
anunciando um filme que está no cinema, Invocação do Mal, que trata, meus irmãos, de crianças que usam de personagens infantis, que invocam demônios para incorporar nesses personagens. Isso, meus irmãos, a Laura junto comigo, ela virou para mim, eu virei para ela, falei, o que é isso? Irmãos, são sutilezas. Sutilezas. E aí, a semente do mal, irmãos, da mesma maneira que tem a semente do bem, que tem a semente da palavra, existe também a semente do mal. E é por isso que nós precisamos ter a inteligência dos arganazes. Estabelecermos a nossa casa, a nossa vida na rocha, e nós não seremos afetados. Amém, irmãos? Terceiro aprendizado está ali com os gafanhotos. Aí é um animal mais conhecido. Mas a Bíblia vai dizer para nós, no verso 27, que os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. Naquela imagem, não está tão clara ali, mas é a imagem de uma revoada de gafanhotos, de uma nuvem de gafanhotos. Irmãos, um dos animais mais perigosos para as plantações são exatamente os gafanhotos. Existem espécies de gafanhotos que eles devoram lavouras inteiras em poucos minutos. É uma verdadeira praga. Por isso que a Bíblia chama de praga dos gafanhotos lá do Egito. Então veja, a Bíblia está mostrando para nós, queridos, que os gafanhotos que não têm rei, e veja que severa limitação eles têm, porque não há um chefe, não há um cabeça, não há um líder, não há alguém que comande, não há alguém que lidere. Contudo, o que diz o texto? Eles marcham em bandos. Eles agem instintivamente, com fome, até parece alguns de nós, às vezes parece eu, inclusive. Irmãos, orem por mim, meus irmãos. Ontem eu passei o dia inteiro comendo, misericórdia. Só Jesus na causa, irmãos. É um negócio que... Deixa para lá, vamos voltar para cá. Os gafanhotos não têm rei, mas marcham todos em bandos. E por eles estarem unidos, eles alcançam grandes vitórias. Eles alcançam o intento que eles se propõem, ou seja, aquilo pelo qual eles existem, eles cumprem. E o fazem, meus irmãos, porque não andam sozinhos. Quantas lições, meus queridos, pastora Berenice, pastor Jean, nós podemos tirar? A unidade, irmãos, ela gera vitórias. O contrário disso gera derrotas. Então nós precisamos aprender, meus irmãos, com os gafanhotos, que inclusive não tem rei, que não tem alguém que possa estar à frente na situação. E sobre isso, irmãos, nós temos grande vantagem sobre os gafanhotos. Sim ou não? Claro que sim. E por que muitas vezes não caminhamos juntos? E por que muitas vezes não caminhamos em equipe? E por que muitas vezes caminhamos sozinhos? Irmãos, um gafanhoto sozinho apresenta algum perigo, alguma coisa? Tem inclusive aqueles gafanhotos que são comestíveis, né? Se você quiser convidar o pastor Jean para usufruir dessa iguaria, fica à vontade, tá? O dia da picanha você pode me chamar, tá bom? Amados, a unidade, ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não temos que trabalhar para gerar unidade. A unidade, ela já foi conquistada por Cristo. Ele já nos reconciliou. Em Cristo, pelo poder do sangue do Cordeiro, nós somos salvos, remidos em Cristo Jesus, igreja, povo de Deus. Somos um corpo vivo de Cristo. Individualmente somos os seus membros. O nosso líder, meus irmãos, é Jesus Cristo. Nosso supremo e bom pastor é Jesus. E dentro dessa relação, ele estabeleceu líderes na igreja, papéis, responsabilidades. Então nós precisamos, irmãos, usar da força que a unidade gera, para podermos, em nome de Jesus, superar e suplantar toda e qualquer dificuldade.
E Satanás, ele trabalha para, assim como todos os outros valores cristãos, para manchar, macular, ferir, provocar fissuras, trincas. Irmãos, quando aparece uma trinca no meio da parede, você fica confortável? Está lá, deitou na tua cama, de repente você viu uma rachadura na sua laje. O que provavelmente você vai fazer? Se for uma coisa meio além do normal, você já sai dali, não é verdade? Temos que tomar cuidado, queridos, porque às vezes nós permitimos que pequenas trincas, geralmente a trinca ela não começa de uma hora para outra. A fissura ela começa muito pequena. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ela se transforma num grande problema. Então, aprendamos, meus irmãos, com os gafanhotos, e que pela unidade possamos alcançar muitas vitórias. Em quarto e último lugar, queridos, é o aprendizado com a lagartixa. A lagartixa, meus irmãos, ela nos ensina, e aqui eu trago como aplicação, atitude que gera oportunidades. Veja que a Bíblia nos ensina que a lagartixa se pode apanhar com as mãos. Eu não quero, meus irmãos. Você sai correndo atrás da lagartixa para pegar ela? Eu deixo essas coisas para outros aí, né? Deixa isso aí para o Rogério Adai lá, o criador de lagartixa, não? Irmãos, mas veja, é um animal relativamente inofensivo. Existem espécies que são venenosas, mas a maioria dessas que estão nas nossas casas trazem um bem tremendo, não é verdade? Irmãos, eu aprendi com meu pai a cuidar de lagartixa. E uma vez na casa dele tinha que parecer um jacaré lá, porque ele cuidou tanto que o negócio cresceu demais. E ele dizia assim, a lagartixa é nosso amigo, é nossa amiga, né? O que a Bíblia está dizendo para ela, irmãos? Apesar da sua certa vulnerabilidade, apesar de ser um animal relativamente frágil, ela se encontra até nos palácios dos reis. Ela sabe aproveitar as oportunidades. E ela pode comer das iguarias dos palácios dos reis. Não, aí eu estou só fazendo uma forçação, tá? Ela come insetos, essas coisas, né? Não vai ser tentada por uma picanha. Mas nós somos, né? Nós somos. O fato, meus irmãos, é que a Bíblia está mostrando para nós o seguinte, que a lagartixa, apesar da sua condição, das suas características, ela anda em lugares onde muitos de nós nunca conseguiremos entrar. Onde a maioria das pessoas não consegue entrar. São lugares restritos, lugares onde decisões são tomadas. Lugares, meus irmãos, não é só questão de recurso financeiro, é questão de poder, de autoridade. E, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Deus está nos ensinando a aprendermos com a lagartixa, a termos uma postura, uma atitude que nos permita aproveitar as oportunidades que a vida nos trará, que Deus nos trará, que Deus nos dará. Irmãos, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de aprender. Eu lamento, meus queridos, porque eu desperdicei tantas e tantas vezes a oportunidade de aprender inglês, e até hoje, meus irmãos, esse negócio é só Jesus na causa. Mas Deus nos abençoe porque a gente tem consultores, né? No hebraico eu consulto o Gusso, no inglês eu consulto o Marlos e a Marcela, e a gente vai caminhando, vamos seguir em frente. No espanhol eu consulto o pastor Jean, meus irmãos, porque o homem no espanhol ali é só você se expor, né? Outra pessoa que você pode consultar no espanhol é a Ângela, viu? Meus irmãos, a Ângela trabalhou no Paraguai, né? Foi ou não foi? Ela domina tudo lá, do Guarani, do espanhol, né? Olha só, né? Aqui é também um aprendizado, irmãos. Não significa que nós tenhamos que saber de tudo e termos todas as condições, mas nós precisamos desenvolver relacionamentos que nos conectem àquela demanda que nós estamos lidando. Pessoas que possam ser intermediários, fazer a interface com outra pessoa que resolve o problema. Talvez você não vai resolver, mas você vai conhecer alguém que conhece alguém que resolve.
E, meus irmãos, isso aqui é algo de Deus. Isso tem a ver com ser povo. Usar das qualidades, dos recursos que nem sempre nós poderíamos ter se dependêssemos apenas dos nossos recursos. Então, aprendamos, irmãos, com esses animais. Com a formiga, o arganaz, o gafanhoto e a lagartixa. Animais limitados, mas que pela inteligência e pela sabedoria, irmãos, precisamos voltar para fechar lá no versículo 24, porque o verso 24 é a chave desses 4 conceitos que estamos trabalhando aqui. Há 4 coisas bem pequenas na terra, ou seja, o texto está dizendo, são pequenas, são limitadas, têm algumas dificuldades, mas que são mais sábias do que os sábios. Que coisa extraordinária, irmãos. O fator determinante para uma vida abençoada, para acessarmos aquilo que é ilimitado, é sabedoria. A sabedoria, meus irmãos, é o recurso que esses 4 animais usam, se utilizam, sem consciência que nós temos, sem a compreensão racional que nós, seres humanos racionais, coroa da criação. Mas é impressionante, meus irmãos, como o pecado às vezes nos faz parecer menos do que um gafanhoto, menos do que uma formiga, menos do que um coelhinho, menos do que os animais, meus queridos. Por quê? Porque a gente permite que prisões da nossa alma, do nosso coração, nos impeçam de desfrutar da misericórdia, da bondade, da graça de Deus. O pecado é uma desgraça. E quando o pecado, meus irmãos, ele domina a nossa vida se transforma em uma desgraça. Amados, acompanhamos pessoas, acompanhamos casais, acompanhei um rapaz, meus queridos, que ele dizia querer se libertar de algumas prisões, de algumas coisas que o escravizavam. Mas à medida que a gente ia trabalhando, a mentira continuava, ele tentava me enganar, Aí quando eu, depois de um tempo trabalhando, percebi que além de mentir para a esposa, ele também mentia para mim. Meus irmãos, é quando a pessoa não quer libertação. Ele faz de conta, na verdade ele só estava querendo ganhar tempo, achando que ele vai resolver o problema. Amados, com relação a pecado, com relação à fraqueza carnal, a carne, a Bíblia diz, meus irmãos, que ela é fraca. Por isso o texto de Gálatas 5,16 vai dizer, andai no Espírito, e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Se andarmos no Espírito, nós acessamos o ilimitado, irmãos. Se andarmos no Espírito, não há nada, meus irmãos, que nós não possamos vencer na força do Senhor. Não há pecado que não possa ser derrotado se nós clamarmos o sangue de Jesus. Se nós buscarmos, meus irmãos, que o Espírito domine a nossa mente, que o Espírito Santo venha sobre nós e limpe a nossa mente e o nosso coração. Meus irmãos, o pecado está chegando, está batendo a porta, os pensamentos estão querendo te afastar de Deus, estão querendo te desviar do caminho. Ora ao Senhor, clama ao Senhor, louva ao Senhor. Uma vez eu estava fazendo discipulado lá em 4 Barras e eu caminhava 5 quilômetros, quase que no meio da mata naquele tempo lá. E era tão escuro, meus irmãos, e eu não gosto muito de escuro assim, tanto assim. E aí, você no meio daquele negócio lá, irmãos, eu cansei de ir cantando em voz alta. E tinha um cântico que a gente aprendeu na época lá, que dizia que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus levanta os mortos. Eu ia cantando, irmãos, ia cantando alto, o nome de Jesus. Agora não vou cantar, porque daí eu vou acabar com a mensagem, né? Amados, Deus coloca em nós, por meio da fé, recursos para a gente destruir as ciladas do diabo, desarmar as ciladas do diabo.
Esses dias, o pastor Rodrigues e eu fomos fazer uma visita, uma situação, meus irmãos, que era uma bomba na região, numa das regiões. Algo que podia trazer, assim, efeitos devastadores por anos numa associação. E aí nós sentamos no carro para viajar, e eu falei, vamos orar porque precisamos da graça de Deus. Aí, meus irmãos, nós oramos e fomos conversando, e no meio do caminho nós fomos traçando as estratégias de como lidar com a situação. E, meus irmãos, foi algo tão de Deus, porque quando a gente compartilhou ali o que poderia ser feito, o Rodrigo disse assim, rapaz, é isso aí. Eu estava orando antes de sair de casa, e agora quando você falou esse negócio, é isso que a gente tem que fazer. Irmãos, chegamos lá, fizemos de acordo com aquilo que a gente pensou. Irmãos, a bomba foi desarmada, irmãos. Graças a Deus. Mas não é porque nós somos bons, não é porque a gente é inteligente, é porque é a graça de Deus. E quando a gente reconhece e busca a intervenção de Deus, o poder de Deus se manifesta e Deus age, Ele vai na frente. Então, irmãos, nós precisamos, na graça do Senhor Jesus, aprender com esses animais. E eu finalizo, o pessoal do louvor puder nos ajudar. A prudência que gera provisão, a inteligência que gera segurança, a unidade que gera vitórias e a atitude que gera oportunidades. Que nós possamos, na dependência do Senhor, sermos ilimitados, acessarmos a sabedoria de Deus, que nos permite ir além dos limites. Quero convidar você a fechar os olhos e, nesse momento em oração, nos preparando para esse tempo de reflexão e, na dependência de Deus, acessarmos os recursos que vêm da parte dEle. Pai, nós queremos nessa hora te agradecer pela Tua palavra, texto bíblico, a Deus, que traz para nós imagens, ilustrações, figuras de linguagem tão simples, mas tão ricas de aprendizado. Senhor, que nós possamos ser prudentes como as formigas e anteciparmos, trabalharmos, termos os cuidados para lidarmos, ó Deus, com as intempéries da vida. Concede-nos, ó Deus, a graça também, ó Pai, de termos a inteligência dos arganazes, de entender, Pai, que existem perigos à nossa volta, existem perigos que querem afetar e alcançar a nossa casa, a nossa família. Pai, que nós possamos ser inteligentes como eles e escolher, estabelecer a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, também aprender com os gafanhotos a mantermos a unidade conquistada por Cristo na cruz do Calvário, para que possamos, ó Deus, ir muito além do que jamais poderia ser alcançado se fôssemos sozinhos. E concede-nos, ó Deus, a bênção de aproveitar as oportunidades. E dentro dessas oportunidades, ó Deus, vermos que o Senhor nos permitirá acessar coisas extraordinárias. Pai Santo, em nome de Jesus, concede-nos, ó Deus, a Tua graça e o Teu favor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Sabedoria que vem do céu. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos adorar o Senhor com essa canção. Com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso
acima estás, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá impedir eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome imbatível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és. Nós somos limitados, queridos, mas pela fé, com acesso a um poder ilimitado, o poder de Deus. Você está no limite? Quais são os limites que hoje estão sendo testados na sua vida? Quais são os limites que você está tendo que administrar? Financeiro, limite psicológico, emocional, saúde física, relacionamentos, família, casamentos, filhos. Quais são os seus limites? Talvez você esteja dizendo, eu estou chegando no meu limite. Talvez você diga, já passei os limites. Dependa da graça do Senhor, que Ele vai te dar poder ilimitado para lidar com tudo isso. Você deseja se apresentar ao Senhor pedindo essa graça, o poder ilimitado? Vem aqui à frente, querido, desça aqui, vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus. Dizer, Senhor, eu estou nos meus limites. Tu conhece os meus limites. Talvez essa seja a oração que você precisa fazer nesse momento. Deus, o Senhor sabe que eu já estou ou já passei dos meus limites. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu preciso que o Senhor me dê graça. E a primeira coisa que nós pedimos ao Senhor, Deus, é sabedoria. Porque todos esses animais aqui
se superaram ou se superam, porque eles usufruem de um recurso que muitas vezes nós não usufruímos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, precisamos da sabedoria que vem do alto, precisamos, ó Deus, da sabedoria celestial, divina, não a humana. Precisamos, ó Deus, dos recursos que o Senhor, ó Deus, tem à nossa disposição. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, fortalece o meu irmão, a minha irmã, para que ele tenha condições, ó Deus, de continuar, e que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, para que todos os limites da sua vida, no entorno da sua vida, das áreas da sua vida, sejam administrados com sabedoria, que nós também não sejamos negligentes, que nós também saibamos, ó Deus, administrar os recursos financeiros e das nossas próprias forças, que nós possamos, ó Deus, tomar os cuidados necessários com a nossa saúde, para não nos expormos a limites, ó Deus, que vão trazer consequências amanhã. Concede-nos, ó Deus, da Tua graça, dá-nos sabedoria, Pai, para sermos homens e mulheres sábios nessa terra. Sábio, um pai sábio, uma mãe sábia, um homem de Deus sábio, uma mulher de Deus sábia, e não apenas aguardando a experiência, a sabedoria que vem com a maturidade, mas que nossos jovens, que nossos adolescentes, nossas crianças possam também ser sábios, ó Deus, que eles orem pedindo a Ti sabedoria, porque se eles pedirem sabedoria na sua adolescência, na sua juventude, na sua infância, Pai, com certeza o futuro deles será ilimitado, Deus, extraordinário, Senhor. Pai, então concede essa graça, esse poder ilimitado, e a Tua palavra nos garante que o Senhor concede sabedoria com, ó Deus, liberalidade. Dá-nos, ó Deus, graça, dá-nos do Teu poder, dá-nos da Tua unção, da capacidade que vem do alto. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e para a glória e honra dEle. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.